A porta da cozinha se abriu com um estrondo que fez Lucas congelar. Hugo disse com voz trêmula: "Vocês precisam ouvir a verdade agora." O cheiro de café queimado misturava-se à tensão, e Ana segurou a mão de Lucas, tentando transmitir coragem. Cada passo de Hugo ecoava pelo chão de madeira, pesado e ameaçador. Lucas sentiu o coração disparar, temendo que qualquer palavra pudesse destruir tudo. A luz da tarde atravessava a janela, iluminando as lágrimas nos olhos de Ana. A respiração de todos se misturava ao som da chuva batendo no vidro. O que Hugo ia revelar? Lucas engoliu seco, sentindo que nada seria igual depois desse instante. Lucas sentiu o chão desaparecer sob seus pés ao ouvir Hugo confessar o segredo. Ana tentou sussurrar conforto, mas a voz falhou. O cheiro de café queimado ainda pairava. Cada olhar de Hugo carregava culpa. Lucas queria fugir ou exigir respostas. A pergunta martelava: por que nunca me contou antes? O relógio parecia acelerar, marcando segundos de silêncio pesado. Ana apertou a mão do irmão tentando transmitir coragem. Lucas sabia que nada seria igual depois desse momento. Ana olhou para Lucas, segurando firme suas mãos. Podemos aguentar isso juntos? Sussurrou. Lucas desviou o olhar, engolindo o nó na garganta. Cada memória feliz parecia tingida de mentira. O vento batia na janela, levando folhas e rumores de dias melhores. Medo e raiva se misturavam. Hugo abaixou a cabeça, incapaz de encarar o filho. A verdade estava no ar, mas ninguém sabia como processá-la. Lucas fechou os olhos, tentando encontrar força. Será que essa força seria suficiente para enfrentar tudo? O som da chuva preenchia o espaço entre eles, cada gota lembrando a distância crescente. Hugo respirava pesado, consciente de que cada palavra podia destruir a família. Lucas sentiu um frio percorrer a espinha. Não era só medo, era desconfiança. Ana tocou o ombro do irmão, oferecendo segurança. A cozinha parecia pequena demais para tanto segredo. O relógio continuava tic-taqueando. Cada segundo empurrava-os para uma verdade impossível de ignorar. Quem suportaria sem quebrar? Lucas sentiu o peso da história apertar seu peito. Ana respirava junto com ele. Hugo desviou o olhar, incapaz de explicar. Cada palavra parecia insuficiente. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor que qualquer grito. Cada um estava preso entre amor e raiva, passado e futuro. Lucas sabia que a vida nunca seria a mesma. Mas havia ainda uma chance de redenção? Ana sentiu o coração acelerar, antecipando o que ainda viria. Lucas correu pelo corredor, sentindo o coração disparar. O barulho da chuva contra as janelas parecia gritar por atenção. Ana gritou: "Lucas, espere!" Mas ele não podia parar. Hugo seguia atrás, com passos pesados, cada respiração carregando culpa e raiva. O medo se misturava à adrenalina, e cada porta que se fechava parecia esconder mais segredos. Lucas sabia que precisava descobrir a verdade antes que tudo desmoronasse. Um estalo no piso chamou sua atenção. Poderia ser apenas o vento ou uma pista vital. Ele olhou para Ana, os olhos cheios de determinação. Não podemos voltar agora, pensou. Lucas e Ana encontraram abrigo na varanda, ofegantes, enquanto a chuva caía intensa ao redor. Estamos seguros por enquanto, disse Ana, tentando acalmar o irmão. Lucas encostou na parede, sentindo cada batida do coração. O som da água e o cheiro de terra molhada criavam um momento de silêncio e reflexão. O que ele quer nos esconder? Murmurou Lucas, confuso e exausto. Ana segurou sua mão, transmitindo coragem silenciosa. A noite parecia longa e cheia de promessas sombrias. Um raio iluminou o céu, como um sinal de que algo estava prestes a acontecer. Hugo apareceu na entrada do corredor, firme e dominante. Vocês não deveriam estar aqui, disse com voz cortante e... Lucas sentiu o peso da presença do pai,
o medo crescendo em cada músculo do corpo. Ana olhou para o irmão, tentando transmitir calma, mas a tensão era palpável. Hugo avançava lentamente, como se controlasse cada passo deles. O corredor estreito parecia um labirinto de ameaças. E Lucas engoliu em seco, sabendo que qualquer movimento errado poderia ter consequências irreversíveis. Uma pergunta pairou no ar. Até onde Hugo iria para manter o controle? Lucas encontrou seu tio Roberto no jardim, sob a luz fraca do poste. Você precisa ouvir o que eu sei, disse Roberto com voz firme, mas calma. O ambiente parecia desacelerar, e a chuva diminuía. Lucas escutou atentamente, absorvendo cada palavra. Segredos do passado foram revelados, mostrando uma perspectiva diferente sobre Hugo e a família. Ana observava, silenciosa, absorvendo cada detalhe. Lucas sentiu uma conexão profunda com Roberto, um fio de esperança e orientação. Mas as palavras vinham com um aviso. Escolher o caminho errado poderia destruir tudo. Lucas respirou fundo, sentindo a decisão se formar. Ana segurou sua mão, oferecendo coragem silenciosa. Chegou a hora de agir, pensou. A chuva começava a parar, mas o chão ainda estava molhado, cada passo ecoando no silêncio. A revelação de Roberto girava em sua mente, misturando medo e determinação. Hugo continuava uma ameaça distante, mas visível em cada sombra. Lucas avançou, sentindo o peso da responsabilidade e da traição. Cada movimento era calculado, cada respiração controlada. Ele sabia que o próximo passo definiria o futuro da família e de todos ao seu redor. O salão parecia tranquilo, mas Lucas sentiu algo errado no ar. Ana segurava sua mão, tentando transmitir calma, mas os olhos de Hugo desviavam a cada palavra. Um novo convidado, Marcelo, apareceu oferecendo ajuda, sorriso suave, mas algo nos gestos parecia forçado. Lucas hesitou, desconfiado, enquanto cada som, o tilintar de copos, passos suaves no piso, aumentava a tensão. Ana olhou para ele, tentando compreender o que ele sentia. O silêncio entre eles parecia gritar que algo não estava certo. Lucas percebeu que cada sorriso poderia esconder uma mentira. Lucas começou a confiar em Marcelo, ouvindo atentamente cada palavra. Ana sorriu levemente, relaxando por um instante, mas uma hesitação no olhar do novo homem trouxe dúvida. Podemos realmente acreditar nele? Lucas pensou. A conversa parecia honesta, mas cada gesto parecia medir uma intenção oculta. O cheiro do café ainda pairava no ar, misturado com a sensação de traição iminente. O toque sutil de Marcelo na mão de Lucas provocou um arrepio de alerta. O sorriso escondia algo. Lucas não sabia se podia se abrir completamente. Lucas confrontou Roberto sobre as decisões do passado. Por que me escondeu isso? Perguntou. Roberto manteve a calma, mas seu olhar carregava uma verdade desconfortável. Às vezes a proteção parece traição, respondeu. Lucas sentiu o choque da perspectiva diferente. A confusão crescia. Ambos pareciam certos em suas crenças. Ana observava tensa, sentindo o peso do confronto. Cada palavra aumentava o conflito interno de Lucas. A dúvida corroía sua confiança. Será que sempre confiou nas pessoas erradas? O choque veio rápido. Marcelo revelou sua aliança com Hugo, sorrindo friamente. Achou que podia confiar em mim? Disse cortante. Lucas sentiu o chão desaparecer. Ana gritou, incredulidade e dor misturadas. Cada gesto parecia amplificar a traição, e o silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Hugo observava, satisfeito, enquanto Lucas tentava processar a brutalidade do momento. O coração de Ana disparou, lágrimas escorreram. Cada palavra atingia como lâminas. Lucas percebeu que nada mais seria seguro. A confiança se quebrava em 1000 pedaços. Após a revelação, Lucas e Ana ficaram em silêncio, o coração acelerado.
Cada pensamento girava em torno da traição de Marcelo e da manipulação de Hugo. O mundo parecia irreconhecível. Lucas respirou fundo, sentindo raiva e determinação crescerem. Não podemos recuar, pensou. Ana assentiu, compartilhando a força silenciosa. Cada passo para frente seria um ato de coragem. A noite ainda estava escura, mas a resolução iluminava suas mentes. A próxima ação definiria seu destino e abriria caminho para enfrentar a tempestade que se aproximava. O silêncio preenchia o salão enquanto Lucas tentava compreender os últimos acontecimentos. Ana segurava sua mão, ambos sentindo o vazio deixado pela traição. O vento entrava pela janela, trazendo cheiro de chuva e terra molhada. Cada detalhe parecia mais nítido, passos que não ouviram, olhares que não entenderam. Lucas fechou os olhos, respirando fundo, tentando juntar os fragmentos de mentiras e verdades. Cada memória retornava em flashes confusos. Um detalhe chamou sua atenção, um envelope esquecido no canto da mesa. Havia algo nele que mudaria tudo. Lucas abriu o envelope e encontrou cartas antigas de Hugo. Palavras revelavam traições e motivos ocultos. As memórias misturavam-se ao presente, gritos da infância, sussurros à noite, promessas quebradas. Ana observava cada reação do irmão, percebendo a dor crescente. Então foi assim que tudo começou, murmurou Lucas, sentindo a verdade corroer sua confiança. O cheiro de papel antigo e tinta parecia carregar décadas de segredos. Cada frase era um golpe silencioso, e o peso da revelação esmagava seu peito. A verdade não podia ser ignorada. Lucas confrontou Hugo na sala vazia. Cada respiração ecoava no espaço silencioso. Por que fez isso? Perguntou, voz trêmula. Hugo permaneceu calmo, mãos cruzadas, expressão firme. O som do vento misturava-se à tensão entre eles. Cada pausa carregava 1000 palavras não ditas. Lucas sentiu o peso do coração batendo rápido, a mente geando com tudo que descobriu. A verdade finalmente se revelou diante dele, e ele percebeu que nada mais seria como antes. Hugo não apenas traíra, mas controlava cada passo deles por anos. Hugo revelou sua verdadeira motivação. Sempre protegi esta família, mesmo que você não entendesse, disse, voz firme e segura. Lucas recuou, perplexo. Cada palavra parecia borrar a linha entre certo e errado. Ana permaneceu silenciosa, os olhos arregalados. Lucas sentiu a raiva e a tristeza se misturarem, questionando tudo o que acreditava. O vilão não era apenas cruel. Acreditava estar certo. Cada gesto, cada decisão escondia intenções que agora se tornavam claras. A batalha não era apenas externa, era interna. Lucas respirou fundo, sentindo a verdade penetrar cada fibra de seu corpo. Ana apertou sua mão, compartilhando a dor silenciosa. Então essa era a verdade o tempo todo, murmurou, a voz quase quebrando. Cada memória, cada gesto agora fazia sentido. A dor era imensa, mas uma clareza surgia. Ele se sentiu mais forte, mesmo quebrado, pronto para enfrentar o que viesse. O futuro era incerto, mas a determinação brilhava em seus olhos. O próximo passo seria decisivo. O confronto final se aproximava, e nada mais poderia deter seu caminho. O salão estava silencioso, apenas o vento batendo nas janelas. Lucas respirava pesado, olhos fixos em Hugo. Cada passo que ele dava fazia o chão ranger. Ana segurava sua mão tentando transmitir coragem. As sombras dançavam nas paredes, e o cheiro da chuva misturava-se ao frio da tensão. Está pronto? Perguntou Lucas em voz baixa, o coração acelerado. Hugo apenas sorriu, frio, inabalável. O silêncio era sufocante. Cada segundo parecia eterno antes do impacto. Algo estava prestes a explodir, e nenhum deles poderia voltar atrás. O confronto começou com palavras afiadas.
Nunca me entendeu! Gritou Lucas. Hugo respondeu com calma quase cruel. Eu sempre estive certo. Cada frase cortava o ar como lâminas. Ana tentou intervir, mas o espaço parecia se encolher ao redor deles. O vento uivava, a chuva tamborilava nas janelas. Lucas avançou, sentimentos mistos de raiva e medo, guiando cada movimento. O choque de ideologias explodiu em tensão pura. Cada gesto carregava peso emocional e físico. Quem cederia primeiro? No auge da luta, Ana foi atingida acidentalmente tentando proteger Lucas. O silêncio caiu de repente, apenas a chuva e os batimentos acelerados enchendo o ar. Lucas ajoelhou-se ao lado dela, lágrimas escorrendo. Ana, não. A dor da perda quase o paralisou, mas também acendeu uma chama de fúria e coragem. Cada segundo parecia mais lento, enquanto ele percebia o preço do confronto. O amor e a amizade eram a força, mas a tragédia deixou marcas profundas. O custo da vitória ainda não tinha sido pago. Lucas se levantou, olhos ardendo de determinação. Hugo avançou, mas Lucas desviou, cada movimento preciso. O som do choque ecoava pelo salão, passos rápidos, respiração pesada, mãos se encontrando em golpes calculados. Endes. A chuva batia nas janelas, a luz da tempestade iluminando o rosto de Lucas, refletindo coragem e raiva. Cada gesto parecia coreografado pelo destino. Com um último impulso, Lucas confrontou Hugo diretamente, empurrando-o para a parede, voz firme. Chega de mentiras. A decisão final estava prestes a acontecer. A tempestade diminuiu, apenas gotas e silêncio permaneciam. Hugo estava derrotado, respirando com dificuldade. Lucas estava exausto, mãos trêmulas, mas a clareza preenchia seus olhos. Ana estava ao lado, segura, viva, com um sorriso pequeno, aliviado. Cada trauma, cada perda, cada luta havia levado a este momento. Lucas olhou para o horizonte através da janela aberta, sentindo o peso do passado, mas também a esperança de um futuro reconstruído. O mundo havia mudado, e ele estava pronto para seguir adiante, marcado, mas inquebrável. O salão estava em silêncio, apenas o eco distante da chuva permanecia. Lucas respirava lentamente, sentindo o vazio ao seu redor. Ana estava ao seu lado, olhando para o chão, dedos entrelaçados. O mundo parecia menor, quebrado, mas seguro. Cada sombra lembrava do que haviam perdido. Lucas fechou os olhos, absorvendo a ausência, lembrando dos sacrifícios e dores. O vento trazia um cheiro de terra molhada, fresco e triste. Tudo havia mudado, e ele sentia a gravidade do que havia ficado para trás. Lucas caminhava lentamente pelo jardim destruído, memórias de Ana e Hugo surgindo como flashes. Cada passo trazia lembranças de risos, confrontos e lágrimas. Ele sussurrou para si mesmo: ainda posso seguir. O vento parecia responder, balançando as folhas. O peso da culpa misturava-se à esperança. Lucas começou a entender que a vida continuava, mas de um jeito diferente, marcado por perdas, mas também fortalecido por sobrevivência. Ana reapareceu, sorrindo frágil, ainda se apoiando em Lucas. Achei que havia te perdido, disse ela em voz baixa. Lucas a abraçou, sentindo cada respiração e batida de coração. O tempo parecia desacelerar, cada som ecoando dentro deles. Ele percebeu que algumas cicatrizes não seriam visíveis, mas a conexão permanecia. O silêncio carregava perdão e aceitação. O passado doloroso ainda estava ali, mas agora havia espaço para a reconstrução. A voz de Hugo ecoou nas lembranças de Lucas, mesmo após sua derrota. O mundo não é apenas preto ou branco. Lucas sorriu levemente, lembrando das lições do mentor e do preço da verdade. Cada palavra parecia pairar no ar, conectando passado e presente. Ele sentiu respeito e pesar ao mesmo tempo. O vento passou, carregando uma sensação de continuidade.
O aprendizado era silencioso, mas profundo, e um pequeno sorriso surgiu em seu rosto, sinal de entendimento e aceitação. Colhe. Lucas respirou fundo, sentindo o mundo finalmente estabilizar ao redor. Então era isso? A verdade, murmurou. Que. Ele olhou para Ana, que acenou com um leve sorriso. O passado ainda estava presente, mas o futuro parecia aberto, cheio de possibilidades. Cada cicatriz, cada perda, tinha significado. O peso das escolhas agora se transformava em força. Lucas sabia que estava pronto para seguir, guiado pela experiência e pela esperança silenciosa que finalmente sentia dentro de si. O vento soprava suave pelo penhasco silencioso. Lucas permaneceu parado, sentindo o peso do que havia sido perdido e do que ainda restava. Ana estava ao seu lado, olhando o horizonte em silêncio. As ondas quebravam longe, mas cada som parecia carregar lembranças. Ele murmurou baixinho. Valeu a pena? O ar estava limpo, frio, trazendo uma sensação de paz tênue. O mundo parecia parado, mas algo dentro deles havia mudado para sempre. O coração de Lucas batia lentamente, absorvendo cada detalhe do momento. Lucas começou a caminhar lentamente, cada passo levantando pequenas nuvens de poeira. Ana o seguia silenciosa, sentindo a gravidade da despedida. Ele deixou para trás pedaços de memórias, sabendo que não podia carregá-los todos. A luz da manhã iluminava o caminho, e o ar fresco parecia purificar a alma. Cada passo era um ato de aceitação, cada olhar uma promessa silenciosa de reconstrução. Eles sabiam que o futuro seria incerto, mas estavam prontos para ele. No chão, o envelope deixado por Hugo chamou a atenção de Lucas. Ele o abriu com mãos trêmulas, lendo cada palavra como se fosse um eco do passado. Lembre-se, a verdade deve ser respeitada, não possuída, dizia a mensagem. Ana olhou por cima do ombro, compartilhando o peso das palavras. Cada linha carregava sabedoria e dor, ressoando silenciosamente. Lucas guardou o envelope no bolso, sentindo que agora carregava a herança do mentor consigo, guiando seus próximos passos. O vilarejo começava a se mover novamente, reconstruindo a rotina com passos tímidos. Lucas e Ana observavam as pessoas passando, algumas sorrindo, outras ainda marcadas pela perda. Ele percebeu que a vida continuava, mesmo depois de tudo. Um menino acenou, e Lucas respondeu com um leve sorriso. Cada gesto parecia pequeno, mas carregava significado. O mundo mudava, mas a memória do que enfrentaram permanecia viva. A gratidão silenciosa preenchia o ar. Lucas subiu ao topo do penhasco mais uma vez, sentindo o vento no rosto. Ana ficou ao lado, silenciosa, compartilhando o instante. Ele fechou os olhos e respirou fundo, absorvendo o mundo inteiro em um momento. A verdade nunca deve ser possuída, murmurou, sentindo a força do aprendizado e da perda. O sol subia lentamente, iluminando tudo com uma luz cálida, e o silêncio carregava a eternidade. Eles estavam prontos finalmente para o que viesse depois.